a visão espírita sobre a caridade. Nós vamos tomar como referência uma das cartas de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala sobre a importância da caridade. É muito comum essa discussão no meio cristão, qual é a maior virtude, qual é a principal virtude que Jesus defendeu. E Paulo ele deixa bastante claro quando ele comenta sobre a questão da caridade. Nós temos aqui um trecho da carta de Paulo que eu acho que assim é bastante importante para a gente entender o significado dessa virtude e a importância dela para o espírita cristão. Então assim, caridade jamais passará. Quanto as profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado e limitada é a nossa profecia. Aí ele diz, que a caridade, porém, jamais passará. E ele fala que durante boa parte dessa epístola, a parte dessa carta, ele defende a caridade como maior virtude. Mas que caridade que Paulo defende? Como seria essa caridade? Nós podemos definir a caridade como sendo basicamente de duas naturezas, A caridade beneficente, quando você dá esmola, quando você presta auxílio para alguém, e a caridade benevolente. A caridade que Paulo está frisando nessa carta é a benevolente. A benevolente seria basicamente o perdão. Então ele coloca a questão do perdão como sendo a principal virtude a ser perseguido pelo cristão. Nós sabemos que perdoar não é fácil, Perdoar significa, vamos dizer assim, deixar de lado a nossa vaidade, o nosso orgulho e se colocar no lugar do outro e entender que todo mundo erra, que nós erramos e que o outro erra também. Então, a princípio, nós podemos dizer que se perdoar é muito difícil, é necessário a gente começar a exercitar o perdão. Como assim? Se perdoar é uma missão praticamente impossível para nós, nesse estágio evolutivo que nós estamos, primeiro vamos aprender a não nos vingar. Num segundo plano, à medida do possível, vamos tentar não negar a vamos dizer assim, a nossa assistência, fazer o bem àqueles que nos fizeram mal. Então, se alguém nos fez mal e ainda permanece mágoa no nosso coração, nós devemos, na medida do possível, auxiliar essa pessoa. Então, vamos dizer assim, se eu já consigo não me vingar de alguém, eu já estou dando os primeiros passos em direção ao perdão verdadeiro. No segundo passo, porque o perdão verdadeiro eu entendo como sendo o esquecimento do mal que nos fizeram. E isso realmente é muito difícil de ser feito. Então, não se vingar seria o primeiro passo. O segundo passo, quando essa pessoa precisar do nosso auxílio, nossa ajuda, nós primeiro agirmos com civilidade, com respeito com essa pessoa que nos ofendeu, que nos prejudicou, e na medida do possível ajudar essa pessoa naquilo que estiver no nosso alcance, mesmo que isso nos cause uma certa revolta diante dessa figura que nos fez mal. E numa etapa ainda mais superior, mais para frente, se a gente conseguir de fato esquecer o mal que nos fizeram, seria o ponto, vamos dizer assim, desejável que a gente atingisse. Então, seria nesse sentido a caridade que Paulo fala. E quando ele fala que as profecias passarão, que as línguas passarão, e assim e toda a ciência e conhecimento também, e a caridade ficará, ele está querendo dizer que essa é a lei verdadeira que Jesus nos deixou. Não as leis do culto exterior que muitas vezes são ditas nas religiões por aí. Por exemplo, dia tal é dia santo, ou corte o cabelo ou não corte o cabelo assim, ou faça isso ou faça aquilo em termos das coisas que as pessoas veem. Ele está falando da caridade como força capaz de nos desligar do mal para que a gente possa avançar em direção ao bem. Porque quando nós estamos apegados às mágoas, principalmente na faixa e no sentimento de vingança, de procurar fazer o mal a alguém, nós estamos nos prendendo a um passado e estamos dificultando a nossa evolução espiritual e seguir no rumo para o futuro. A questão da caridade beneficente, quando nós damos esmola. Essa caridade também ela é importante, porém ela é inferior em termos de qualidade de virtude se comparado
a caridade beneficente. Então é lógico que quando eu dou esmola para alguém, ou de uma instituição e tudo mais, eu estou ajudando, estou auxiliando, isso está sendo bom? Sim, mas normalmente te dá, em termos de esmola, daquilo que nos sobra. Então quando eu faço a caridade beneficente, a caridade que eu despendo do meu tempo em benefício do outro, ele é muito mais proveitoso para a evolução espiritual do indivíduo. Por quê? Porque quando eu dou do meu tempo, eu estou, vamos dizer assim, aprendendo algo, né? Aprendendo algo porque eu trabalhar de modo voluntário em alguma causa, não obrigatoriamente numa religião, mas trabalhar de modo voluntário para o bem, e isso faz eu crescer em termos de evolução espiritual. Então é nesse sentido que Paulo fala da importância da caridade de um modo geral. E das duas formas, beneficente e benevolente, a caridade benevolente, ela é a mais importante e essa é a lei que deve ser cumprida por nós e que não passará segundo ele. E a caridade, ela está acima até mesmo dos dons psíquicos. Nós vemos muitas vezes a pessoa falando, o médium, como se fosse algo extraordinário, como fosse algo fantástico, espetacular, mas não existe maior faculdade do que a capacidade de perdoar o outro, ou pelo menos relevar e deixar em segundo plano a maldade que nos fizeram. Então, esse é o conselho máximo que Jesus nos dá e a lei máxima que Jesus nos dá e que Paulo ele vem nos traduzindo de uma maneira tão brilhante nessa carta aos Coríntios, que é uma carta muito linda de ser lida e que é aconselhável que todos tenham um olhar para ela, principalmente por ele frisar de um modo tão, vamos dizer assim, sábia, né, a importância da caridade na nossa evolução espiritual. Então aqui fica dado o recado sobre a parte do Evangelho dessa semana e fiquemos todos nós com bastante luz e com a proteção de Deus e dos bons espíritos. E até mais.